Vamos receber a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Sofia Cavedon. Muito bem-vinda, Sofia, tudo bem? Tudo bem, alegria estar com vocês. E eu falo daqui da sede do governo extraordinário, né, do presidente Lula, instalou aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ter reunião daqui a pouquinho com o Rui Costa. Então, para mim, conversar com vocês com a importância, Adri, Henrique e Rovai, né, que tem a nossa revista Fórum TV, revista Fórum, é muito significativo, porque nós estamos vivendo uma tragédia que não pode ser entendida como uma tragédia natural. Ela tem responsabilidade. Se nós não entendermos o que aconteceu, nós não vamos superá-la e poderemos vivê-la em seguida. Mas eu preciso dizer que a presença do governo federal está sendo extraordinária em salvar vidas e reconstruir vidas, economia, cultura e a questão ambiental. Henrique, você fez uma reportagem ontem, né? Eu queria que então você comentasse, fizesse a pergunta aí para a Sofia. Como vai, deputada? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, animada. Nós publicamos uma matéria exclusiva ontem na revista Fórum, revelando que desde 2017, portanto há 7 anos, a deputada Sofia Cavedon, quando era vereadora na capital Porto Alegre, havia levado a uma comissão e aprovado uma indicação para que a prefeitura, né, o governo municipal da capital gaúcha, fizesse exercícios periódicos com todo o sistema de comportas, né, que atua no sistema de combate às cheias em Porto Alegre. No entanto, isso foi entregue pelo Legislativo na mão da administração municipal, e durante a gestão do prefeito anterior, né, do Marquesan, e também agora do Sebastião Melo, isso foi sumariamente ignorado. Eu queria que a deputada explicasse de forma bastante objetiva como esse exercício nessas comportas do Muro da Mauá, de que maneira isso, de uma forma efetiva, teria evitado esse problema que a gente vive agora em 2024. Olha só, esse muro, ele é um muro muito debatido aqui na cidade de Porto Alegre, né? Ele foi construído a partir da enchente de 41, mas ele compõe um sistema todo de proteção, com diques, com as nossas avenidas na entrada da cidade, e ele já tem algumas falhas por conta da inclinação, da exploração das áreas nobres pelos governos neoliberais que sucederam às administrações populares. Vamos lá, para a questão específica, por que ele tem algumas falhas? Porque o modelo, a partir de 2005, né, nós tivemos 16 anos de administrações populares, nós construímos um órgão muito forte, muito competente aqui, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgoto, o DEMAI, e um órgão superavitário, que conseguiu estender água para toda a cidade e que conseguiu ter uma capacidade instalada de tratamento de 80% de todo o esgoto. É um indicador muito importante que, a partir, então, da nossa saída do governo em 2005, o primeiro governo do MDB, depois nós tivemos, então, uma guinada, uma destruição do que era o serviço público que chamou para cá os fóruns sociais mundiais, né? Eu começo dizendo que o primeiro governo destruiu o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Não pode ser muito rápido, viu, Henrique? Porque é importante vocês saberem. Porque começou com uma crise do lixo nos primeiros 4 anos. Eu era vereadora, eu fui vereadora por 5 mandatos, eu estou agora deputada estadual pelo 2º mandato. Então, terminou a educação ambiental naquele ano, terceirização total, e começou, assim, focos de lixo em todo lugar, porque tem uma composição que vamos dizer assim, entupiu as veias da nossa cidade, um abandono do desassoreamento, do cuidado com os arroios, que nós tínhamos programas que se chamavam Arroios Não é Valão, né, para a gente ter, de fato, recuperar nascentes e arroios e não deixá-los contaminar e virar córregos de lixo, que leva para Aruguaíba, né? Então, o primeiro mandato fez isso, e do segundo em diante, nós tivemos uma construção
de gentrificação, né? Essas áreas de orla, que é um fenômeno mundial, que é um fenômeno dos grandes eventos, e é um fenômeno também das grandes catástrofes, né? Aconteceu em New Orleans com o Katrina. Eu vi o Daniel Cara me lembrando que lá eles demitiram imediatamente todos os professores, né? E aí criaram as escolas charter e expulsaram os negros e negras, e é importante citar porque aqui nós vivemos Copa do Mundo, que fez isso, e temos pontos muito pesados de alagamento em torno da Arena do Grêmio, que vale conversar com vocês sobre este nó, porque é um nó que está na Justiça Nacional. Um outro programa seria muito importante, e eu estive no centro desse embate, né, de não ter nenhuma compensação. É uma parte do DIC, é uma parte da proteção que não teve nenhum investimento de saneamento lá, de bombeamento, nada. Essas comunidades estão até hoje é 30, né? 29 de maio, desde o primeiro, elas estão com água ainda. As pessoas não voltaram para casa, em torno da Arena do Grêmio. Então, vejam, que é da OS, que não é do Grêmio. Então, isso é fecha parênteses. Então, a gente tem de lá para cá uma gentrificação, uma ocupação por negócios da orla, recursos aplicados, e um afrouxamento no sistema de proteção, centralizado aonde? Na iniciativa, na teimosia e nos processos de desestatização desse Departamento Municipal de Águas e Esgoto, que é o DEMAI, né? Então, nossos colegas desse departamento. A gente tem, então, no governo Fogaça, então, anteriormente, nas obras da Copa, Fortunati, não no Fogaça, no Marquesan, a gente, então, tem objetivamente o início de processos de desestatização e intervenção na gestão da autonomia, que é uma autarquia que nós temos aqui. E aí, eu, vereadora, já tínhamos vivido as enchentes de 2015, já tinha o debate ambiental no Brasil. Faço essa indicação porque a gente vê, né, em 2015, que improvisa-se, claro que o sistema, ele pensa, ele tem uma das estratégias, colocar sacos de areia. Não é de qualquer jeito, não é qualquer areia, né? Tem um componente aí de cimento que vai solidificar, tem uma forma de colocar que é tipo pirâmide, então exige um treinamento, se necessário, mas exige capacidade de mobilização, porque essas comportas são 14 e elas são comportas pesadas, muito pesadas para resistir à água, para volumes de água. Então elas ficam abertas, normalmente elas fecham quando tem indicação de chuvas que vão ultrapassar a cota do Guaíba. E a gente percebeu que aquilo foi um corre-corre, foi um improvisa e bota saco de areia. Então, essa foi uma iniciativa que foi importante, foi votada, foi indicada ao governo, e foi desconhecida como foram desconhecidos todos os outros alertas. Nós constituímos, a partir de Marquesan, então, Frente Parlamentar em Defesa do DEMAI Público na Câmara Municipal, e começamos a produzir relatório das consequências da organização total do governo para fins de privatização do DEMAI, seguindo a onda das privatizações das áreas públicas, do transporte público, enfim, tudo. A cidade de Porto Alegre tem um desmoronamento das suas políticas públicas desde então, com a ideia da privatização. Então, nunca foi observada, porque os governos, eles se dedicaram a privatizar, é isto, né? E não fazer exercício. E não é diferente com o atual governo Mello, não é diferente, ele pagou o BNDES, está pagando o BNDES, que na gestão Temer-Bolsonaro virou um banco não mais de incremento, né, das nossas empresas nacionais, de fomento, e sim de desestatização, com a função que foi uma guinada que é importante a gente perceber. Vários aqui. E veja, paralelo a isso, olha que interessante, o próprio BNDES contratado pelo governo do estado, em 2010, e depois novamente agora, a partir de 19 e 20, com outro governador, então primeiro com Ieda Cruzes, agora com o governador Leite, o Cais do Porto, exatamente onde está localizado o muro, esse tão famoso muro da Mauá, também não tem manutenção, ele tem
processos de entrega de concessão. Então, veja, é uma combinação. Então, o cais, vamos remodernizar o cais. Eu sou uma das chamadas caranguejas, né? Nós comumente somos chamados, os resistentes aqui, o projeto Cais Mauá Cultural, o movimento de resistência pelo cais público, chamados e debochados reiteradamente como os caranguejos, que só olham para trás. Essa é a onda que vinha em Porto Alegre. Então, também houve um descaso com essa indicação, porque o cais estava sendo entregue para a iniciativa privada. Ele foi entregue em 2010 para um grupo espanhol, e só em 19, quando o Eduardo Leite entrou, que já estava no limite dos limites, nenhum investimento, captação, um fundo que captou recursos públicos, e não fez um cuidado nem com os armazéns que são tombados, nem com a área, só, inclusive, fez uma, e aí eu volto ao discurso inicial, ele fez uma brecha nesse sistema de proteção. Que brecha é essa? Entre a usina do gasômetro, quem conhece Porto Alegre, e atualmente o tal do embarcadeiro. Um bar que tem denúncia, não poderia estar lá, a loja, é um pool, né, de negócios que está ilegalmente lá, denunciado no Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas agora entende que a nova licitação, então, deve resolver o novo permissionário agora, de final de 2023, o novo permissionário que tinha um escritório num apartamento, veja, um único concorrente, deve resolver esta presença irregular deste embarcadeiro. Ora, esse embarcadeiro, entre ele e a usina do gasômetro, não tem mais a elevada que tinha antes, parte do dique, por aí entrou água também. Então, manejo equivocado das comportas, dique rompido pelas iniciativas privatizadoras, descaso, desleixo e desinvestimento com todo o sistema de proteção, porque lá na Arena do Grêmio é outra parte da proteção da cidade, né, que nada foi feito, porque a OS, quando nós, e aí eu estou misturando vários pontos, mas para vocês saberem que não é uma luta só. Quando nós identificamos, eu especialmente, que sou uma gremista, mas comprei a briga, porque foi dado todos os incentivos fiscais para a OS construir a Arena do Grêmio. Nenhum imposto estadual, nem federal, nem municipal incidiu ali. Áreas públicas concedidas. A contrapartida que o prefeito, à época, exigiu, mesmo com o laudo ambiental exigindo muito mais coisas, era só elaborar projetos. Aí tivemos que entrar no Ministério Público, tivemos que entrar no Tribunal de Contas, e aí demorou-se para fazer um TAC, para ajustar quais as obras de contrapartida, porque era um impacto enorme, ali era banhado do Maitá, e aí a OS entra em recuperação judicial e não faz uma obra sequer. Vejam a combinação, gente. Então, é a entrega do cais pela segunda vez, 10 anos sem fazerem nada, degradando, o cais tem um muro lá, e fazendo a propaganda de que no lugar daquele muro feio, que enfeia a cidade, e que separa a cidade do Rio, vai ter outro sistema, propagandas feitas pelo governador Leite, e propagandas feitas pelo prefeito de Porto Alegre. Então, eles estavam dedicados a isso, a desestatização. Então, quando eu faço aquele ofício, já é no contexto de muitas lutas, de muitas denúncias, e de perceber que nós estávamos com o sistema de segurança, nem o manejo dele garantido. Nem o manejo dele garantido. E óbvio, né, como a sequência dos governos foi uma sequência de desestatização, um desconhecimento e uma falta de atenção aos sinais que a natureza, que as enchentes, porque aqui em setembro nós tivemos um nível de água estratosférico, que não entrou em Porto Alegre do jeito que entrou agora, mas entrou no Vale do Taquari, rios que alimentam e que desembocam aqui no Guaíba, que cobriram as nossas ilhas, quer dizer, este era uma sinalização muito importante, e nós voltamos a representar. Eu estou aqui com uma representação, nós fizemos muitas representações. Essa aqui é de junho de 2023. Representação em defesa do DEMAI público. Água, saneamento, vida e saúde. Aonde essa representação? No Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público do Estado. Com gráficos, vejam só, com provas
aqui, por exemplo, este aqui é um plano estratégico do DEMAI 2024, desconhecido, engavetado pelos gestores, apresentado ao Tribunal de Contas, e esse plano dizia aqui, ó, dava o diagnóstico, ameaças e riscos, falta de autonomia financeira do DEMAI, autonomia administrativa, porque financeiro o DEMAI tem 300 milhões, 400 em caixa, essa é a média que fica do nosso departamento, e aí vai lá dizer, olha só, melhoria, ações para controle e mitigação, eliminação, melhoria do sistema de proteção contra cheias, melhoria na infraestrutura para manejo das águas pluviais urbanas, escritas aqui no plano do DEMAI. Então, hoje o prefeito Melo, ele diz assim, vou fazer uma sindicância para ver onde que erraram os técnicos do DEMAI. Os técnicos do DEMAI mostraram. E nós não ficamos caladas, não foi aquele ofício só de 2017. Isso aqui foi apresentado junto com os funcionários do DEMAI que participam do Sindicato dos Trabalhadores Públicos ao Tribunal de Contas, que já, numa inspeção de outros momentos, já tinha determinado que o governo não se miscuísse na autonomia do órgão, da autarquia. Já tinha determinado, gerência, já tinha a crise por falta de pessoal, gerência em 2022, processo onde adverte que a atual carência de pessoal e o risco de provocar um colapso administrativo e operacional no DEMAI. E é o que nós estamos vivendo. Vejo que em plena agora baixa d'água, vocês viram as cenas de botando a comporta que tem que abrir e fechar, ela foi derrubada pelo governo. É assustador. Isso aqui nós já vínhamos dizendo, porque o... Agora, com tudo isso que você está nos apresentando, toda, né, essa negligência, como agora culpabilizar os responsáveis? Porque eles têm muita responsabilidade, né, por o tamanho que virou essa tragédia, né? Poderia ter tido muito menos impacto para as pessoas, com né, certeza. Teve, né? O que fazer agora? O que a gente está muito preocupada, porque não nos adianta pegar um Cristo e pendurar na cruz, né? As pessoas têm que responder, porque é muito sério, sabe, Dri? É muito sério, porque, assim, eu me sinto derrotada sistematicamente há muitos anos. Eu, como muitas pessoas ambientalistas, lutadores pela cultura, por uma cidade que, olha, foram milhões colocados na orla aqui, para fazer quadras, estava bonita, era a grande propaganda de Porto Alegre, né? Aqui, o último ataque foi no Parque Harmonia, que é ali, orla, que foram, assim, 200 árvores foram derrubadas no atual governo, em 2023, iam ser derrubadas 400 e colocadas cimento e cancela para fazer shows num parque de amortização de cheias, num parque na beira do Guaíba. Então, eu tenho dito, já fiz uma primeira reunião com o Tribunal de Contas, na segunda-feira nós temos uma nova reunião com o relator do caso DEMAI, porque ele pode determinar imediatamente concurso público, que o governo vem procrastinando os concursos para recolocar técnicos especializados. O DEMAI tem 1.200 pessoas trabalhando, quando já teve 3.000, e 1.200 pessoas, com a cidade crescendo, tratando mais água, e mais grave, gente, que eu acho que vocês ouviram falar, recebendo o DEP. O que era o DEP? Departamento de Esgotos Pluviais. Tinha um outro órgão, um outro departamento que não era o DEMAI, e eu tenho aqui um dado muito importante. O DEMAI foi o prefeito Marquesan, no seu primeiro ano, na reestruturação, ele terminou com o DEP, ele extinguiu contra a nossa luta, contra a nossa denúncia. E olha só, o DEMAI assumiu as funções do DEP, não houve nenhum aporte de recursos da prefeitura para isso, só 58 servidores vieram do DEMAI, do DEP para o DEMAI. Então, terminou com o órgão e vieram... Então, assim, segunda-feira nós vamos lá, porque agora nós queremos o seguinte, uma coisa é Tribunal de Contas, Ministério Público, sei lá, Ministério dos Prefeitos do Crime, porque isso terá que ser investigado. Outra coisa é medidas já. Nós temos uma reunião segunda às 2h30 com o relator Edson Brum, relator do Tribunal de Contas, que está com este processo,
que tem, quando chega no relator, o relator tem condição de estabelecer determinação, e nós entendemos que ele tem que determinar imediatamente a recomposição dos quadros do DEMAI, imediatamente a recomposição das comportas e da sua mobilidade, a recomposição dos furos nos diques, tem que tirar o embarcadeiro de lá, e tem que revogar, nós às 4 horas estaremos com o MPC de contas, então é o Ministério Público de Contas, para pedir o grupo em defesa do cais público, para pedir imediata revogação da concessão privada do cais Mauá, para que esse cais seja um lugar de investigação, de proteção, de segurança da cidade, para que a gente não seja... Vocês sabem que está autorizado construir ali na rodoviária, onde teve que se fazer um caminho de pedras, ali onde a comporta número 14, que ficou famosa, ela estourou, ali está autorizado pela concessão de Eduardo Leite construir 9 edifícios de 100 metros de altura. Ali, nesta concessão, que nós fomos nas audiências públicas, nós denunciamos muitas vezes, porque aí tem uma responsabilidade, eu tenho dito, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Porque tudo, em muitos momentos, está denunciado. Então, olhem, combinem, entendam a cidade em 3 pontos. Na esquerda, a orla e o que eles destruíram, colocando embarcadeiro e tirando a permeabilidade. No centro, o cais do Porto, que vai fazer, então, 12 anos que está na mão privada sem fazerem nada. E o muro, e as comportas. E à direita, a Arena do Grêmio, com, assim, impacto ambiental terrível. A OS construiu lá prédios, edifícios que, quando a gente segurou, não deu a Bitse, mas vendeu aqueles apartamentos. As vilas pobres, todas embaixo d'água, todas não tiveram uma melhoria. E o Grêmio também, e a cidade está disputando, inclusive, há 8 anos, o STJ não toma decisão sobre a natureza dos créditos que Porto Alegre tem em relação a OS. Porque ela entrou em recuperação judicial, a Justiça disse, não, o município não pode fazer essas obras, a OS tem que fazer. Então, o Grêmio não tem a arena, a OS não fez as obras, e as milhares e milhares de famílias que vivem ali da reciclagem, que são muito pobres, elas estão impactadas, elas já vinham alagando, por causa da arena e da falta de contrapartidas. E agora elas estão, assim, completamente submersas. E aí já começa um movimento de gentrificação. Essas famílias não podem ficar ali. Elas vão para onde mesmo, né? Porque essa era a intenção. Então, assim, é uma luta, é resultado de 20 anos de governos de Estado mínimo, neoliberais e privatizadores, tá? Inconsequentes com a nossa segurança, com o bem público, com o bem maior que nós temos, que é a água, a vida, a energia elétrica, os territórios que são comuns, né, de toda a população, inclusive o direito à paisagem. Né? E nós todos, perdedores de tantas batalhas aqui, os caranguejos que estavam errados, né? Que estavam contra a modernidade. Pois é. É muito terrível. Eu queria te agradecer, Sofia. Muito obrigada por esse panorama. Eu é que agradeço. Muito importante para a gente, né? Porque, olha, é de ficar muito indignado. Obrigada. Então, até a próxima. Eu vou pôr o link também da reportagem para vocês lerem lá no site. Obrigada, né, pela reportagem, excelente. Muito obrigada, Henrique. E obrigada pelo espaço, porque nós precisamos voz nacional, porque isso aconteceu em vários lugares do país e vai continuar acontecendo, enquanto eles acharem que tudo pode se transformar em mercadoria. Muito obrigada, Sofia. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.